Vou fazer o teste. Se der certo, eu faço para os outros períodos. Minhas explicações, né? Vamos lá, em biologia do sistema urinário, a gente tem que o sistema urinário, ele vai se desenvolver a partir do mesodermo intermediário. No mesodermo intermediário vai ter a formação de uma crista, que a gente vai chamar de crista urogenital. Urogenital porque vai estar tanto envolvendo o sistema urinário quanto o sistema genital, porque a partir dessa crista, né, vai ter o desenvolvimento desses dois sistemas simultaneamente, né? Essa crista, ela vai ter uma subdivisão, que vai ser a crista gonadal, que vai dar origem ao sistema genital, tanto feminino quanto masculino, e os cordões nefrogênicos, que vai dar origem ao sistema urinário, que é o assunto dessa mini aula de hoje, né? O sistema, como que vai funcionar os sistemas renais, né, no embrião? Durante o desenvolvimento, a partir do cordão nefrogênico, vai ter desenvolvimento de 3 estruturas, e elas são sequenciais, ou seja, vai formar uma estrutura, depois ela vai se degenerar, ela vai sumir assim, vai dar origem a outra estrutura, essa outra estrutura se degenera, que vai dar origem a outra, e assim por diante. E a primeira sequência que a gente tem é dos pronéfros. Os pronéfros, sistema urinário que eu tô falando, então é tudo envolvendo os rins em si, né? Os pronéfros, eles são rudimentares, que a gente chama. Por quê? Porque o sistema urinário, ele vai se dar o início na 3ª semana, porém esses pronéfros, eles vão começar a se originar a partir da 4ª semana, e eles não são funcionais, ou seja, eles não vão desempenhar o papel que o rim tem, que é de filtrar o sangue e fazer a formação da urina. Eles não são funcionais e eles vão seguir caudalmente, então eles vão descer, a partir do momento que eles vão descendo, eles vão formar os ductos, e esses ductos, eles vão cair na cloaca. Lembrando que a cloaca, ela vai ser uma região onde vai receber o conteúdo do sistema urinário, o conteúdo do sistema digestório, conteúdo do sistema genital também, que a gente vai ver mais pra frente, que algumas estruturas do sistema genital também vai cair, se eu não me engano, na cloaca, né? Então, houve a formação dos pronéfros, eles são rudimentares, eles não são funcionais, eles vão descer caudalmente, né, formando ductos que vão cair na cloaca, e esses ductos mais pra frente a gente vai entender a importância deles. Outra segunda estrutura que a gente vai ter vai ser os mesonéfros. Os mesonéfros, eles já vão ser temporários, ou seja, eles vão desempenhar o papel do rim, e eles vão funcionar até que haja formação do rim definitivo. Então, a gente tem os mesonéfros, que eu havia falado, eles vão atuar funcionalmente, eles vão conter glomérulos, túbulos e ductos mesonéfricos, que também vão cair na cloaca, e eles vão funcionar por volta de 4 semanas após o seu desenvolvimento, até a formação do rim definitivo, eu havia falado, né? Eles vão se degenerar por volta da 12ª semana, esses mesonéfros, e no homem, o mesonéfro ele vai dar origem às estruturas como o epidídimo, como o ducto deferente, entre outros, né? E a gente tem agora a última estrutura, que é o metanéfros. A gente tem o pronéfros, mesonéfros e o metanéfros. O metanéfros, ele já vai ser definitivo. É a partir dele que vai dar a formação do nosso rim definitivo, né? Vai começar a funcionar após 4 semanas, depois da origem do metanéfro, e origina o rim funcional no adulto, que eu havia falado, né? Agora vamos entender as etapas da formação do rim, né? Toda essa etapa da formação do sistema urinário que a gente tem. Primeiro, vou repetir tudo desde o começo para a gente entender. Formação do sistema urinário acontece a partir do mesodermo intermediário, a partir da formação da crista urogenital. Para mim tá olhando pra cá, enfim. Formou a crista urogenital, ela vai se subdividir em crista gonadal e cordão nefrogênico, e nesse momento, pra gente, o cordão nefrogênico que vai ser importante, né? A primeira estrutura que surge a partir do cordão nefrogênico vai ser os pronéfros, que formará os ductos.
esses ductos eles vão seguir na direção da cloaca e mais tarde o pronefro ele vai se degenerar, ou seja, ele vai desaparecer naturalmente. E esses ductos que a gente chama de ductos pronéfricos. Esses ductos pronéfricos, eles vão permanecer, tá? Só os pronéfros em si que vai desaparecer, mas os ductos pronéfricos, eles vão permanecer, vão continuar lá. E mais tarde, esses ductos, eles vão se desenvolver e vai dar origem aos ductos mesonéfricos, né? E esses ductos mesonéfricos que vão dar origem ao mesanefro em si. Então, o pronéfro veio, deu origem aos ductos pronéfricos, o pronéfro degenerou, os ductos pronéfricos permaneceram, eles evoluíram, se desenvolveram, deu origem aos ductos mesanéfricos, e esses ductos mesanéfricos que eles vão dar origem ao mesanefro em si, né? Os mesonéfros, eles são funcionais temporariamente, que nem eu havia falado, eles vão funcionar durante um curto período de tempo, eles são compostos por glomérulos, por ductos, por túbulos mesonéfricos, né? Vão se desembocar na cloaca. O mesanefro em si, ele vai sofrer degeneração na 12ª semana. E a partir do momento que ele sofre essa degeneração, dá origem ao metanéfron. O metanéfron, para sua formação, ele vai depender da interação de duas estruturas, que é o broto ureteral. Só que esse broto ureteral, ele também pode ser chamado de divertículo metanéfrico. E então vai ser a interação do broto ureteral com a massa metanéfrica, ou se não, blastema metanéfrico. É importante a gente saber esses dois nomes, a variação desses nomes assim, porque na minha P1 teve um problema em relação aos coxins endocárdicos, que na prova a professora colocou almofadas endocárdicas, né? E ninguém tinha aprendido com esse nome, nem eu mesma aprendi. E muita gente errou essa questão, eu acertei porque eu fiz analogia, endocárdicos, mesma coisa. Só que aí tentaram anular, não conseguiram anular. Então é importante a gente saber essa variação de nome, porque se cair na prova a gente sabe que tem outros nomes, a gente sabe identificar a estrutura, né? Então, para a formação do metanéfro, vai precisar da interação tanto do broto ureteral com a massa metanéfrica, né? Porque quando a interação desses dois vai acontecer algo que a gente chama de indução recíproca, porque quando os dois estão interagindo, automaticamente eles vão obrigar um ao outro a se desenvolver. Eu acho que eu não expliquei, né? Mas o broto ureteral, ele é uma estrutura que vai sair do ducto mesonéfrico e vai dar origem aos ureteres, vai dar origem à pelve renal, cálice renal, aquelas estruturas do rim em si. E a massa metanéfrica, ela vai ser um conjunto de células, né? Massa ou blastema metanéfrico, né? Vai ser um conjunto de células que vai dar origem aos néfrons, né? Lembrando que os néfrons é a unidade funcional do rim em si. Os néfrons em específico, é eles que vão fazer a filtração, é eles que vão filtrar o sangue e fazer a formação da urina, né? Então, aconteceu a indução recíproca, vai no metanéfro em si, vai ter a formação dos túbulos uriníferos. Esses túbulos uriníferos, eles vão se alongar, eles vão se desenvolver, né? E quando eles se alongam, se desenvolvem, dá a formação do rim. Esse processo todo. A formação dos rins. Os rins, eles vão estar completamente formados após o nascimento, tá? Vai ser na 10ª semana.
na verdade, os néfrons em si vão estar completamente formados no nascimento do bebê em si, né? Do feto. Que nem eu falei, a formação dos rins se inicia assim, na 10ª semana e após a mulher, a grávida, ter ganhado o neném, após o nascimento, né? Os néfrons já vão estar completamente formados. Só que a gente tem a mudança na posição dos rins. O que acontece? Os rins, quando eles vão começar a se originar, eles são pélvicos. E ao longo do seu desenvolvimento, que ele vai subindo para a parede abdominal, e a partir da 9ª semana, lembrando que eles se fixam, eles já estão completamente formados a partir na verdade, não completamente formados, mas a formação dos rins, assim, o fim da sua formação é na 10ª semana. Então, na 9ª semana, eles começam a subir para a parede abdominal e se fixam lá. Eles se fixam quando eles entram em contato direto com as glândulas suprarrenais. Lembrando que as glândulas suprarrenais são aquelas glândulazinhas que ficam em cima do rim em si. Então, entrou em contato com as glândulas suprarrenais, isso na 9ª semana, ele vai se fixar na parede posterior, parede posterior da parede abdominal. Se eu não me engano, que eu acho que o rim, ele é retroperitoneal. Não lembro, peraí. É isso mesmo, o rim é um órgão retroperitoneal. Enfim, e outra coisa importante é porque quando ele tá ainda na nossa cavidade pélvica, eles são irrigados pelas artérias ilíacas. Mas a partir do momento que ele sobra para a parede abdominal, ele começa a ser irrigado pela aorta, tá? Pela aorta abdominal. A gente tem agora o desenvolvimento da bexiga e dos ureteres, né? Que basicamente a bexiga, ela vai se desenvolver através do seio urogenital. E já vou adiantando já, e a parede, não lembro se é a parede superior ou a parede inferior da vagina, eu acho que a parede inferior da vagina, ela também vai se desenvolver a partir do seio urogenital, né? Mas depois isso é para aula de sistema genital, eu tava tentando lembrar. E o trígono vesical, ele vai se desenvolver a partir dos ductos mesonéfricos, tá? Já a uretra ela vai se desenvolver, ela vai se derivar do endoderma do seio urogenital. E essa parte inicial, a parte terminal dela se desenvolve a partir do ectoderma superficial. A gente tem algumas, a gente tem algumas anomalias, né? Que a gente tem a agenia renal, que vai ser a ausência de um ou ambos os rins. Se você tem a ausência de um rim, o outro vai compensar, até porque tem como você fazer, a gente tem cirurgia de doação de rim, aí até a pessoa fala, eu vou vender um rim meu, isso aqui, dá um preço de um rim, sabe? Porque ele compensa, você consegue sobreviver com apenas um rim. Agora, se você tiver se não tiver um outro rim, se você tiver falta de ambos os rins, um dos dois rins, no caso, é incompatível com a vida, né? Porque precisa filtrar o sangue e precisa fazer a formação da urina eliminando essas substâncias tóxicas. Se você não faz isso, dá ruim no sistema todo, né? A gente tem um rim supranumérico, ou seja, vai ser a formação de um rim a mais, ou mais rins, na verdade, além dos dois normais que a gente tem. A gente tem um rim em ferradura, o rim ele vai se desenvolver e vai ficar em formato de U, igual uma ferradura assim mesmo, né? A gente tem o rim pélvico. O rim pélvico, ele basicamente, o rim não subiu para a parede abdominal, ele vai permanecer na pelve. A gente tem o ureter ectópico, que vai ser basicamente, o ureter não termina na bexiga, fístula uraquial, entre outros, megalocistite, que vai ser o aumento da bexiga, né? E é isso, sistema urinário na embriologia é isso. Falou. Beijo, gente.